Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao terceiro domingo do tempo da Quaresma. A liturgia da palavra de hoje nos convida a meditar sobre dois temas que estão relacionados entre si, que é o tema da conversão e o tema da penitência. Esses temas são muito caros, sobretudo para este tempo litúrgico que nós estamos vivenciando neste momento, que é o tempo da Quaresma. Já São Pedro, na sua segunda carta, vai dizer para nós o seguinte: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Esse trecho nós encontramos na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Monsenhor João Cladias, que é o fundador dos Heraldos do Evangelho, refletindo sobre este trecho do Evangelho que nós estamos meditando hoje, ele vai dizer que Deus dá tempo de sobra para que a terra seja adubada e regada. E aí ele faz um paralelo entre esse evento da terra e a nossa própria conversão. Ou seja, ele diz que Deus dá tempo suficiente para que as pessoas se convertam. Olhando por esse aspecto, nós podemos dizer que Deus, Ele manifesta para conosco um amor incondicional. Ele aposta, de fato, na nossa conversão. E o Evangelho de hoje nos apresenta alguns episódios que devem fazer com que nós pensemos melhor a respeito da nossa vida. Notícias de tragédias, por exemplo, têm nos chegado de todos os cantos do mundo. E certa insensibilidade a esses eventos, seja uma insensibilidade de ordem material ou de ordem espiritual, pode nos levar a pensar que nada tem eles a ver conosco, só porque não ocorrem perto de nós ou ainda conosco diretamente. Mas nós temos assistido ultimamente, a diversos eventos, a uma sequência de acontecimentos pelo mundo inteiro, e que pode pensar assim: que relação há entre esses eventos? Será que verdadeiramente nós paramos para pensar qual é a relação íntima que está presente em cada um desses acontecimentos? Muitas vezes apenas assistimos a esses eventos que nos são passados através dos meios de comunicação, mas manifestamos uma incapacidade tremenda de verificar aí o dedo de Deus, aquilo que no Evangelho o próprio nosso Senhor Jesus Cristo chama de sinais dos tempos. Nós temos visto, por exemplo, fortes chuvas que têm devastado cidades inteiras, recentemente a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, deslizamento de terra, como aconteceu nesta última semana lá no Peru. Nós temos também terremotos, tsunamis, peste de gafanhotos, tempestade de areia. Atualmente estamos convivendo ainda com a Covid-19, que atingiu o mundo inteiro há mais ou menos 2 anos. E há um pouco mais de 20 dias estamos aí envolvidos também nesta guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, aprofundando ainda mais a crise econômica no mundo inteiro, fazendo com que mais e mais pessoas sofram diante dos males que já lhes ocorrem. E aí, diante desses eventos todos, nós podemos nos perguntar: de onde é que vem tudo isto? Por que está acontecendo tudo isto? O que é que Deus tem a ver com esses acontecimentos? E diante dessas perguntas e da contemplação desses acontecimentos, o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje nos dá uma pista para que nós possamos imitar a sua atitude. Ou seja, quando algum fato da nossa vida cotidiana se apresentar revestido de especial interesse, nós devemos evitar qualquer leitura superficial dos acontecimentos e procurar elevar o nosso pensamento a um plano sobrenatural, para que assim possamos compreender melhor o sentido mais profundo, mais íntimo
desses eventos que estão acontecendo pelo mundo inteiro. Sendo assim, devemos compreender que, segundo aí um pensador, né, do Evangelho, ele coloca que no plano de Deus há horas determinadas para a efetivação de castigos ou desgraças coletivas. E nesse sentido, os efeitos terríveis da justiça divina apresentados pela liturgia do terceiro domingo da Quaresma nos convidam a examinar a fundo nossa consciência para saber se estamos cumprindo nossos deveres de cristão, assumidos desde o batismo. E o convite à conversão apresentado na passagem de hoje significa caminhar para a perfeição, excluindo qualquer apego ao pecado, pois, segundo São Tomás, o bem só poderá nascer de uma causa íntegra. Estejamos, pois, conscientes da necessidade de uma contínua e autêntica conversão, uma vez que a busca de Deus exige de nós todo o empenho de nossa inteligência e a retidão de nossa vontade para corresponder à sua graça, sem a qual nós nada podemos fazer. Não percamos, portanto, a confiança na misericórdia divina e busquemos sempre nos encaminhar no sentido de fazer com que essa salvação que Deus nos oferece, de fato, aconteça a cada um de nós. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.